O que é o brasileiro? Essa pergunta ainda é pertinente para outros autores, outros dois especificamente, daquela famosa geração de 30, no qual nós começamos na última aula. O primeiro autor que eu te apresentei foi o Gilberto Freire, só que é claro que ele não é o único autor da geração de 30, que é composta de 3 nomes específicos: Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. A ideia dessa aula é te explicar um pouquinho mais sobre alguns conceitos centrais dos próximos 2 autores. Eu vou começar aqui pelo Sérgio Buarque de Holanda, que na ordem do tempo este é o segundo. O Gilberto Freire é mais antigo e ele é o cara do meio. O Sérgio Buarque de Holanda é um autor de uma influência um pouco mais ligado a um pensamento weberiano, tá? Então tem uma influência ali da Alemanha, é para onde ele vai estudar, é a influência do Weber que vai influenciar no seu pensamento sociológico. É um cara que vai estudar história, é um historiador acima de tudo, né? E seu principal livro vai ser o Raízes do Brasil. Nessa obra, olha só o nome, Raízes do Brasil. Da onde o Brasil está vindo? Lembra? O principal problema enfrentado por esses historiadores, esses pensadores do Brasil é responder uma questão simples. O que é ser brasileiro? A resposta do Gilberto Freire foi miscigenado. O brasileiro é, acima de tudo, uma mistura das raças. E isso é um fator essencialmente positivo. E aquilo foi pioneirismo para ele. Só que aqui em Sérgio Buarque de Holanda, ele vai tentar entender desde a formação colonial do Brasil, ou seja, desde suas raízes, que existe uma característica brasileira que permanece até os dias de hoje. Uma característica que ele considerava, aliás, negativa, que precisaria ser superada, ou que deveria ser superada, pela consolidação de uma sociedade industrial. A essa característica, que é natural a todo brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda chamou de cordialidade. A história do conceito do homem cordial é essencialmente ligada a uma nacionalidade brasileira, uma característica brasileira, um fato, um hábito, uma prática social que todo brasileiro faz. Então, para além de uma construção histórica ligada à miscigenação, como fez Gilberto Freire, o Sérgio Buarque aponta um comportamento como algo essencial de todo brasileiro. O brasileiro é cordial. E não se engana com a origem da palavra. Cordial aqui não significa de forma alguma alguém que é gentil demais para com o outro. Cordial significa aqui alguém impulsivo. Alguém que age pelo coração, já que essa palavra deriva de cardio, que vem do latim e significa coração. É a impulsividade que domina o brasileiro. Essa é a nossa característica principal. É assim que Sérgio Buarque de Holanda enxerga o brasileiro. Mas é claro que não é só isso, é muito mais complexo. Incluiria-se aí dentro também uma característica de confusão entre 2 espaços que deveriam ser bem delimitados para o brasileiro. O brasileiro, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, confunde os espaços público e o privado. Aquilo que é nosso com aquilo que é de todos, ou aquilo que não é de ninguém, na visão de alguns autores. O público e o nosso privado. Essa confusão vai gerar uma unidade no brasileiro. O brasileiro fica todo o tempo tentando passar fronteiras, romper barreiras, transgredir regras. Inclui-se também nessa qualidade de ser brasileiro, essa cordialidade, aquilo que nós chamamos na cultura popular de jeitinho brasileiro, essa torção das regras, que é uma leitura real dessa parada de privado e público, dessa passagem de um espaço para o outro. É só você imaginar como o brasileiro sempre está querendo ganhar alguma coisa. E quando ele quer ganhar, ele quer se apropriar de uma forma mais personalizada do processo. Para explicar melhor essa relação entre o espaço público e privado, a gente pode usar algumas referências. É normal que o brasileiro, ao chegar no espaço de trabalho, por exemplo, ele procure logo chamar os próximos como pessoas mais íntimas. Ele vai usar diminutivos, aumentativos, vai chamar pelo primeiro nome, vai chamar de chefe e assim por diante. A ideia nunca é tratar a pessoa somente pelo cargo, a ideia nunca é tratar a pessoa somente pelo nome que ela quer ser chamada, ou que ela deveria ser chamada, um nome de família. A questão é demonstrar um laço de pessoalidade, para garantir que você é diferente, talvez até melhor do que os outros que te cercam. Isso é a característica de confusão do espaço público e privado. Quer ver uma característica da política brasileira que reflete essa confusão entre espaço público e privado do jeitinho brasileiro? A questão do nepotismo. Prática brasileira, normal até, em que políticos empregam para cargos públicos pessoas de sua família. Ou seja, uma confusão entre aquilo que é espaço público, entre aquilo que é do governo, já que o seu cargo é público, e o seu laço familiar. Nepotismo, que inclusive é crime, não esqueçam disso. Outra característica importante dentro dessa construção é a questão de sempre querer estar ganhando com algo, nunca querer cumprir regras, métodos. Toda essa confusão forma aquilo que ele chamou de cordialidade. E como eu te mostrei no início da aula, essa cordialidade era uma característica que, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, seria superado pelo homem industrial, pelo homem de uma sociedade mais desenvolvida e urbanizada. Que, afinal, esse laço de personalidade muito forte te lembra muito uma sociedade rural.
Afinal, é muito fácil de entender que laços pessoais interfiram em trabalhos numa sociedade rural, pequena, porque ali as pessoas se conhecem, trocam os nomes, conhecem os familiares, mas é muito mais difícil, muito mais complicado manter esses laços de pessoalidade, de nome de pessoa, quando vive na vida urbana, cercada por pessoas em que essa característica seria meio que diluída. Mas o que o Sérgio Buarque de Holanda não conseguiu perceber foi que essa característica perdurou, passou por entre o processo de modernização e industrialização do Brasil. Outro autor muito importante que a gente tem que considerar na sua visão do Brasil é o Caio Prado Júnior. Tinha uma influência muito mais marxista, um cara que foi viajar para a União Soviética e foi estudar nessa base mais econômica como é a sociedade brasileira. E a formulação no seu livro Formação do Brasil Contemporâneo é com certeza de que o Brasil ele tem um sentido. E o conceito principal do Caio Prado Júnior é o sentido da colonização. O historiador muito mais voltado a uma estrutura econômica do Brasil percebeu que desde que o Brasil era colônia, a sua formação econômica influenciou naquilo que o Brasil é, culturalmente, socialmente falando e politicamente falando. O sentido da colonização, a forma como o Brasil fazia as coisas, voltado para fora, influenciava a nossa vida política, nossa vida cultural na colônia. Então, desde que o Brasil era colônia, até hoje, o Brasil está no mesmo sentido, na visão de Caio Prado Júnior. Está orientado para fora, valorizando aquilo que vem de fora, como se valorizava no Brasil colonial, as pessoas que vinham da Europa, as pessoas que vinham de Portugal, e se desvalorizava o que vinha do Brasil. Ou seja, a parte de fora é o que importa. Nós estamos também orientados para fora porque tudo que é produzido aqui está orientado para lá. Nunca para uma produção interna, nunca pensando no próprio desenvolvimento. É resultado, por exemplo, desse processo de estar voltado para fora, uma espécie de complexo de vira-lata do povo brasileiro, em que tudo que é externo, tudo que é americano, tudo que é europeu é bom, e nada que é produzido no Brasil é bom. Isso é um derivado desse olhar externo, desse sentido da colonização, que é, então, entendido como uma característica básica do Brasil pelo Caio Prado Júnior. Então, nossos dois autores são Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Um de uma influência weberiana, que foi estudar na Alemanha, outro de uma influência mais marxista, economista, que foi estudar na União Soviética. Um que apontava que a principal característica do brasileiro era aquilo que ele chamou de cordialidade, uma confusão entre o espaço público e privado, uma ação impulsiva, uma forma de vencer e se dar bem em quase tudo, aquele jeitinho brasileiro. O outro entendia que a formação brasileira tem a ver com a sua matriz econômica, que desde a formação colonial o Brasil está orientado para fora, vendendo as coisas. Isso faz a gente desvalorizar o que está aqui dentro e hipervalorizar o que está lá fora. Isso é resultado de um processo de colonização do Brasil que acaba resultando no nosso processo político, cultural e assim por diante. É isso, galera. Ficamos aqui. Valeu!